Vamos agora para Gênesis, capítulo 11, a Torre de Babel, versículo 1 em diante. Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia e graça, eu peço-te que o Senhor venha me usar, peço-te perdão, meu Pai, dos meus pecados nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus, para que nada venha interromper, meu Pai, ou ser um obstáculo entre a minha pessoa, meu Pai, e a pessoa do Senhor, para que o Senhor possa usar conforme a tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem pudesse colocar de pé, Gênesis 11, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemos-nos dentro. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor, que no caso é deste modo, né? O Senhor os dispersou, espalhou, né? Dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Igreja, para você sentar. Então a gente observa aqui, nesse trecho que fala sobre um ato de Nimrod, né, que era um caçador, como a gente vai ver no capítulo 10, fala, versículo de número 8 e versículo também de número 9, capítulo 10. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Verso 9. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, nós observamos aqui que até esse momento o povo tinha apenas uma linguagem, havia uma só linguagem, não é? E por isso, não é por ser um povo só, ali, ou um povo de uma só linguagem, não é? Nesse sentido falando, por todos ali falarem uma só linguagem, veio esse desejo, porque o homem ele gosta de interferir no propósito de Deus. Então diz aqui: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Em toda a terra, todos os habitantes da terra, né? Na realidade, todos os habitantes da terra falavam uma mesma linguagem. E quando eu falei, me parece que um só povo, né? Eu me referi
diz que, como está aqui no verso 2, sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Então, eles habitaram nessa planície, na terra de Sinar, certo? Nesse lugar, nesse local. E ali disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então, os tijolos serviram, como está aqui, lhes de pedra e o betume de argamassa. O betume nós sabemos que era aquela matéria escura, que era ali, funcionava como uma cola. Por exemplo, a arca de Noé, ela foi vedada, calafetada com o que? Betume. O cesto no qual Moisés, ainda criança, foi colocado, foi também calafetado com betume. Então o betume, ele era um tipo de cola que vedava, e ele funcionava também como argamassa para a construção, como no caso aqui dessa torre, chamada Torre de Babel. E no verso 4 está assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Não é? Então, nós observamos que aqui houve, não é, um pensamento que estava ali totalmente contrário à vontade de Deus. Porque, por exemplo, quando você vai para Gênesis capítulo 9, verso 1, o que o Senhor disse após o dilúvio para Noé e seus filhos? Sede fecundos, não é? Multiplicai-vos e enchei a terra. Está aqui, Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso foi após o dilúvio. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus deu essa mesma ordem para Adão e Eva. Ao ter criado ali Adão e Eva, homem e mulher, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse encher a terra, e eu entendo que era o quê? Que significa o quê? Que era para eles o quê? Para que eles espalhassem por toda a terra. Então, nós observamos aqui que o plano de Deus era que as pessoas se espalhassem pela terra. E o plano aqui do povo, de Nimrod também, obviamente, que foi ali em Líbia, o pensamento deles era qual? Não, vamos fazer uma torre que chegue aos céus, para que não mais sejamos espalhados por toda a terra. Então, o homem, ele gosta de fazer o quê? Tomar conta, de ter domínio, de manipular, sendo que Deus quer que haja o quê? O espalhar dele. Então aqui nós observamos que essa ideia do povo estava diretamente contra a vontade de Deus. E com certeza Deus viu isso e não gostou. E quando
Eu disse aqui que em Gênesis capítulo 10, onde fala que, verso 9 precisamente, que Nimrod foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Aqui nós podemos entender que provavelmente Nimrod, ele pode ter sido um caçador realmente de animais, e também um caçador de quê? De lugares, de pessoas para subjugá-las, para dominá-las. Então, tem essa interpretação. Nimrod, ele tinha isso em seu coração. Então, esse verso 9 é interessante, porque podemos interpretar que Deus deu a ele esse poder, não é? Alguns entendem que ele era uma oposição a Deus, interpretam assim. Mas o que a gente entende é que, se Deus deu a ele esse poder, ele se desviou do propósito. Ele começou a caçar lugares para dominar, pessoas para unificar para si um reino, para dominar. Isso é do homem, infelizmente, né? O homem tem que ter cuidado. Então, Nimrod, provavelmente ele foi essa pessoa, não é? Porque, se nós analisarmos aqui, tem um detalhe interessante, que às vezes a gente lendo diretamente a gente não percebe, mas provavelmente o relato aqui do capítulo 10, ele aconteceu depois do capítulo 11. Por quê? Aqui no capítulo 11 fala que havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar em toda a terra, não é? E se a gente observar aqui, deixa eu dar uma olhada no versículo. Olha só o versículo 20, ó. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Então, aqui está falando já, não mais no singular, e sim no plural. Certo? Podemos entender que provavelmente o capítulo 10 ele aconteceu depois do 11. Certo? Seria o capítulo 11, né? Esse trecho aqui que eu li. O capítulo 10 e o capítulo 10 seria o 11, esse trecho que eu li aqui, né? Provavelmente essa substituição. Esse é um detalhe. Então, houve ali o quê? Uma oposição a Deus. Uma oposição ao Senhor. E uma coisa também que foi falada, que com certeza desagradou a Deus, foi quando eles disseram, eu vou ler de novo o versículo 4 de Gênesis 11, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Ou seja, eles queriam tornar célebre o nome deles e não de Deus. Aqui a gente começa a ver que era um projeto para eles, para a glória deles e não a glória de Deus. E todo projeto que não está de acordo com a vontade de Deus, que não é para a glória, para a honra de Deus, mas cedo ou mais tarde Deus vai fazer com que o projeto fracasse, porque Deus não vai permitir o homem se gloriar.
o homem se exaltar. Então as pessoas estavam ali movidas por um sentimento que não era um sentimento para glorificar a Deus, e sim para que elas fossem ali exaltadas. E hoje acontece muito isso. O ser humano gosta de unificar, de arrumar um povo para ele dominar, para ele mandar. É lógico que, por exemplo, trazendo isso para os nossos dias, aplicando, a igreja tem que ter um líder abaixo de Deus, é lógico, uma hierarquia, um estatuto, né? Mas mesmo assim o líder não pode querer dominar, subjugar as pessoas, porque tudo pertence a Deus. Olha só, Nimrod, essas pessoas, o pensamento que essas pessoas tiveram. Isso já é do homem. Querer se gloriar naquilo que Deus criou para a sua glória. Deus não vai permitir isso acontecer. Ele pode permitir por um tempo, não é? A hora de Deus agir a gente não sabe. Porém, a gente entende, a gente compreende que Deus não vai permitir que nenhum projeto na terra tenha sucesso se não for para a sua glória, porque a Bíblia diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A glória só pode ser dada a Ele, a glória dele, Ele não a divide com ninguém, porque Deus é o Senhor. Então tudo que nós assim realizarmos, tudo que nós formos fazer, tem que ser para a glória de Deus. Nada pode ser para a glória do homem, tem que ser para a glória de Deus. Sendo assim, Deus vai abençoar, Deus vai dar ali, o crescimento, no tempo adequado, na hora certa. Então o homem não pode querer se gloriar ou tomar para si a glória que pertence só a Deus, porque toda a terra e tudo que foi criado nela, todas as coisas pertencem a Deus. Ele é o Criador e só Ele pode ser dado louvor, a honra e a glória, embora os homens tenham feito de uma forma diferente, embora os homens tenham feito de uma forma contrária, de uma forma em que Deus não tem se agradado. Nem todos os homens, alguns. A Bíblia tem vários exemplos e nós precisamos de prestar atenção nos exemplos da Bíblia Sagrada. Nimrod se tornou sinônimo de oposição a Deus, não é? O próprio nome, Babel significa também Babilônia, né? O primeiro nome de Babilônia nós podemos ver aqui, Babel. E esse lugar em que foi feito esse projeto foi na Babilônia. O nome Babilônia seria criado depois, ele veio depois, mas ele surgiu de Babel. O local aqui, geograficamente falando, onde foi realizado esse projeto, foi na Babilônia. E Babilônia também se tornou na Bíblia o quê? Sinônimo de oposição a Deus, de rebelião a Deus. Meu Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Glorificar a Deus. Quando nós, por exemplo, viemos à igreja, nós estamos na hora do louvor, na hora da pregação, e nós ali sentimos, de estar aplaudindo, é a Deus, e não ao homem, Nós não podemos aplaudir a pessoa, no sentido de a pessoa receber a glória. Tudo que a gente realizar tem que ser para a glória de Deus. Então esse verso
4 aqui demonstra claramente o que fez com que Deus descesse e confundisse ali a linguagem, para que não houvesse mais somente uma linguagem em toda a terra, e sim várias línguas, vários idiomas. Aqui nascem os idiomas que nós temos hoje. Começou aqui, né? Começou aqui. É lógico que surgiram muitos outros depois, né? Mas começou aqui, creio eu, certo? De acordo com a Bíblia Sagrada. Então o problema foi quando eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, para nós, edifiquemos para nós, olha só, cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, nós temos que sempre estar corrigindo as motivações do nosso coração. Não podemos deixar isso acontecer, a glória humana tomar conta do nosso coração. Toda glória nós temos que entender que tem que ser dada a Deus. Se nós estamos aqui hoje, Deus nos trouxe. Se nós nos convertemos a Deus, foi Deus que permitiu, nos deu essa chance. Se hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, é porque Deus me deu essa oportunidade. Então, eu tenho que pregar para que Deus seja glorificado. E para Deus ser glorificado por meio da minha pregação, não somente da minha pregação, de toda a minha vida, atos, palavras, pensamentos, mas eu estou falando aqui agora pregação. Eu tenho que pregar conforme a palavra dele, conforme está escrito. E quando eu digo assim, que a igreja louve a Deus com as palmas, é para o Senhor, não é para mim. Então, em vez de nós aplaudirmos as pessoas, nós temos que estar aplaudindo a Deus. É lógico que não é errado você, lógico, né? Na hora do parabéns, cantar, né? O parabéns ali para a pessoa, né? Bater palmas, isso não tem nada a ver, isso é normal. Estou dizendo aqui, quando a Bíblia fala, né, que Deus não divide a sua glória com ninguém, é no sentido da sua glória, exaltação. O que tem levado muitas pessoas à queda, até mesmo no mundo evangélico cristão? A glória. Então, quando nós fizermos algo para o Senhor, tem que ser para Ele, certo? Eu vou fazer isso aqui porque não. Eu vou fazer isso aqui para que Deus seja glorificado, exaltado. Se Deus tem um plano de me exaltar também, que Ele me exalte. Mas não eu mesmo, que Ele me exalte. Então tudo que for realizado por nós tem que ser com essa intenção. Não para que o nosso nome seja célebre, mas para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado, aplaudido, glorificado. E agora nós vamos dar uma salva de palmas para Deus aqui, porque Ele, somente Ele, pode receber o louvor, a glória, a palma, a adoração, porque somente Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, 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 aleluia. Ei, Alás te manda, ei, Damai, cheia que a sábala, cheia andará, se vai, ei, nei, cai, toman, ei, Alás se vai, de quem, moai, chora.
Deus, o Senhor, seja louvado. Que a glória do Senhor seja única e exclusivamente para o Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, arabas te manda que ai, oh, rebai cheida que sai, oh, lamai de queimou cai sama, oh, rada cai no ai chei. Senhor Deus Todo-Poderoso, dai-nos graça, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, meu Deus e meu Pai, para que não cometamos o mesmo erro dessas pessoas, meu Pai. Provavelmente ali esse orgulho de Nimrod, que não façamos isso, Senhor, porque Babilônia se tornou sinônimo, como eu disse agora há pouco na pregação, de abominação ao Senhor. O nome Babilônia que vem de Babel, mas podemos dizer ao Pai que Babel, nesse sentido, significa Babilônia. Oh Deus amado, Deus querido, que nunca suba ao nosso coração, e se subir algum dia, que nós possamos repreender ao Pai todo sentimento de adoração a nós, que a adoração seja somente ao Senhor, porque somente o Senhor é digno dessa adoração, e ninguém mais, nem nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, porque somente o Senhor é Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Então o Senhor disse aqui, vendo isso, né, como está no verso 5 de Gênesis 11, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ou seja, se Deus não agisse ali, eles iriam proliferar. O pecado ia crescer mais ainda. Eles fariam tudo o que eles quisessem. Mas Deus, conhecendo o coração dos homens, de Nimrod e de toda essa turma, Deus disse no verso de número 7: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Deste modo o Senhor os dispersou e espalhou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Meu Deus! Eu vejo assim, quando o Senhor disse desçamos, né, ele usa um plural que foi usado, né, na criação do homem. Façamos o homem a nossa imagem, Senhor. Então eu creio que, né, nós podemos ver o Filho e o Espírito Santo com Deus, tanto no começo lá de Gênesis, né, quanto na continuidade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só como é Deus. Deus que não permite, não é? O mal predominar. A gente observa aqui, Deus criou o homem, a mulher, como nós conhecemos, relatado aqui, né? Isso no livro de Gênesis. E com o passar do tempo, entrando o pecado, não é? Por meio de Eva e Adão, primeiro homicídio, Caim matou Abel, e o mundo foi se desenvolvendo, as pessoas foram crescendo.
até que elas se perverteram tanto que Deus teve que destruir o primeiro mundo com o dilúvio, as águas do grande dilúvio de Noé, não é? E aqui o mundo já havia começado de novo, e Deus teve que interferir novamente na humanidade. Observemos que em vários períodos da história da humanidade, Deus agiu. Ele interferiu, porque Ele é o Senhor, para que a humanidade não se pervertesse mais ainda. E aqui nasce, biblicamente falando, a história das línguas idiomáticas como nós temos hoje. Exatamente. Não, exatamente. Não. Houve ali uma confusão, porque cada um falava uma língua. Não era mais uma só língua. Surgiram ali várias línguas pelo poder de Deus. Então aqui, biblicamente, embora pessoas não creiam assim, nós cremos que aqui nasce biblicamente os idiomas, as línguas, né? Começou aqui, certo? Então o Senhor fez isso para que, não é, o projeto fosse parado naquele momento, não é? E aí nós observamos o versículo de número 9: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Eu já falei aqui, Babel significa Babilônia, um nome que viria depois da Babilônia, mas nesse contexto aqui, Babel significa confusão, não é? Nesse contexto aqui, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então o homem quis estar ali unificando para si um povo, um rei, e Deus espalhou. Porque Deus, ele até permite o homem fazer algo. Ele permite. Mas quando chega no limite que Deus colocou e não podendo passar, Deus vai parar o projeto, porque Ele é o Senhor. Deus não precisa de perguntar nada para ninguém, de dar satisfação para ninguém. Ele faz o que Ele entende que é o correto, que tem que ser feito, como em toda a história Ele fez. Então podemos observar essa questão, não é? Deus, Ele é o Senhor. Deus é que predomina. Ele é quem predomina. Como eu disse aqui, nesse contexto, Babel significa confusão, certo? Nesse contexto aqui de Gênesis, porque esse nome significa, né, tem um significado de porta de Deus ou porta dos deuses. Mas de acordo com a Bíblia aqui, né, com uma certa ironia bíblica, esse termo foi associado com o verbo balá, não é? Que significa confundir. Então esse termo foi associado com o termo Balaam, que significa confundir. Então nesse contexto aqui, Babel significa confusão. Deus confundiu. Como está aqui.
a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou, espalhou eles por toda a superfície da terra. Tem como se gloriar na presença de Deus? Não tem como. Porque, como eu disse, eu vejo, de acordo com a Bíblia, que o Senhor ele pode permitir até um certo ponto. Ele pode dar cabo do projeto no início, pode permitir o projeto andar um pouco, ou até muito, mas mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar com a situação. Ele vai parar. Então o segredo aqui, de acordo com essa revelação e outras tantas passagens que eu poderia encaixá-las aqui, o segredo é vamos tornar célebre o nosso nome ou vamos tornar célebre o nome de Deus? Vamos tornar célebre, conhecido, glorificado, exaltado o nome de Deus, porque só Ele é o único e verdadeiro Deus. Aprendemos aqui uma grande lição nessa passagem, não é? Então, como eu disse aqui no princípio, né? O versículo 9, ele não é muito claro. O 8 diz que Nimrod começou a ser poderoso na terra. Ou seja, Nimrod, ele era um homem de muita força e muita coragem. E pode ser que Deus tenha abençoado Nimrod, não é? Porque fala no verso 9 que ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Porém, de acordo com a Bíblia, eles se perderam, provavelmente. Pode ser que, né, ele tenha se perdido. Certo? Porque Gênesis 10, como eu falei, né, ele provavelmente aconteceu nesse relato aqui, né, de Gênesis 10. Nós podemos ver isso de acordo com os fatos. Gênesis 10 depois de Gênesis 11, porque Gênesis 10 fala das línguas e Gênesis 11 fala de uma só língua. Então deu base para essa interpretação. E se aconteceu depois, não é? Nimrod provavelmente também pode ter sido um homem a quem Deus abençoou, mas há uma grande tendência de que ele tenha, né, sido um homem contrário a Deus, com certeza absoluta, ou provavelmente, não é? Então esse pensamento aqui que nós vimos claramente de trazer para si a glória é um pensamento que tem que ser repreendido. Isso pode até subir ao coração de um mortal, a mente de alguém, mas a pessoa tem que repreender, porque Deus vai compactuar com isso? Não. Tudo que nós fizermos, né, que nós realizarmos, tem que ser para a honra de Deus, para honrá-lo, para exaltá-lo. Então que não façamos nada para a nossa própria glória, e sim para a glória de Deus. Que não construamos torres, vou usar esse termo, né? Torres para a glória humana.
e sim que construamos patrimônios para a glória de Deus, tanto materiais quanto espirituais, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Que não façamos o que essas pessoas fizeram, e provavelmente Nimrod, que façamos o que a Bíblia nos orienta a fazer, que façamos por humildade, reconhecendo quem somos nós e quem é o Senhor, que não permite ninguém se gloriar diante dele por muito tempo, sem agir. Amém? Se coloque sobre os pés, faça assim, com as mãos em forma de receber a igreja. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, e com a suave e doce consolação divina do Espírito Santo. E que nós terminemos a semana, meu Pai, nesse encorajamento, nesse ânimo, consolação divina do Espírito Santo, e comecemos a semana prática amanhã no mesmo encorajamento, ânimo, consolação divina do Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém. E que as palmas do nome de Deus ou saudemos com a paz do Senhor para terminarmos assim o culto em comunhão com Jesus. Amém.